O título da mensagem de hoje é Jesus, o símbolo perfeito. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido no jardim do Éden, eles pecaram, e assim eles se tornaram escravos do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Quando Adão e Eva pecaram, eles também trouxeram, junto com o pecado, a morte. Os dois deviam morrer agora, porque eles tinham pecado. Mas surgiu uma esperança para eles, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus amou tanto Adão e Eva que ele se entregou, ele se ofereceu para morrer no lugar deles. E agora eles tinham uma promessa de que Jesus viria a essa terra, nasceria como um homem e morreria no lugar deles e salvaria do pecado. Avançando um pouco na história agora, vamos para a libertação do povo israelita do Egito. Na noite em que eles estavam prestes a ser libertados, na noite da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus instituiu uma cerimônia, a Páscoa. O cordeiro será sem mácula, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12, 5, 6, 7 e 8. A primeira Páscoa, então, foi instituída por Deus para os israelitas quando eles estavam prestes a sair do Egito. Então, cada família deveria pegar um cordeiro. Aquelas famílias que fossem muito pequenas poderiam se unir a outras numa só casa e juntos sacrificar um cordeiro à tarde, que deveria ser sem mácula, sem defeito nenhum, e o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nas ombreiras e na verga da porta da casa onde eles iam ficar. Eles iam passar a noite toda em casa e eles iam comer o cordeiro junto com pães sem fermento e com ervas amargas. Mas o que significa tudo isso? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Toda essa cerimônia, todas essas exigências, elas apontavam para Jesus. Elas lembravam o povo de que Jesus viria e morreria por todo mundo e o salvaria de todo o pecado. Agora nós vamos ver um comparativo entre as exigências da Páscoa que Deus deu para os israelitas e como elas apontam para Jesus. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, Êxodo 12, 5. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, Isaías 53, 9. Assim como o cordeiro deveria ser sem mácula, sem defeito nenhum, assim Jesus também era totalmente perfeito, sem nenhum defeito. E todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo 12, 6. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23, versos 44 e 46. Assim como o cordeiro era sacrificado à tarde, Jesus também morreu à tarde. Êxodo 12, 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Não bastava que o cordeiro pascual fosse morto, seu sangue deveria ser borrifado no umbral. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Patriarcas e Profetas, página 277. Então, assim como não bastava só que o cordeiro fosse morto, tinha que colocar o sangue nas ombreiras e verga da porta, assim também os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à nossa alma. Nós temos que aceitá-lo, temos que fazer a nossa parte também. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12, 8. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração por causa dos nossos pecados. Patriarcas e Profetas, página 193. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Em comemoração a este grande livramento, uma festa devia ser observada anualmente pelo povo de Israel, em todas as gerações futuras. Patriarcas e Profetas, página 192. Então, quando Deus instituiu a Páscoa,
Ele a instituiu como um memorial perpétuo, para sempre lembrar o povo de que o Salvador viria, o Salvador ia morrer por todo mundo e salvá-los. Mas, hoje em dia, Jesus já veio e já morreu por nós. Então nós devemos parar de observar a Páscoa? Não. Hoje em dia, a Páscoa nos lembra que Jesus já morreu por nós. E nós devemos sempre lembrar que ele morreu por nós e nos salvou dos nossos pecados. E agora nós podemos ter uma vida nova, libertos da escravidão do pecado. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. De modo semelhante, o fermento do pecado devia ser afastado de todos que recebessem vida e nutrição de Cristo. Patriarcas e Profetas, página 193. Assim como os israelitas comiam pão sem fermento, nós também devemos deixar de lado o fermento do pecado, o fermento da maldade e da malícia, e termos uma nova vida em Cristo, uma vida pura e santa. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Salmos 34:20. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Números 9:12. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19:33 e 36. Na época de Jesus, era costume dos soldados romanos de quebrar as pernas dos crucificados para que eles morressem logo. Mas, quando foram fazer isso em Jesus, não, ele já estava morto, então não quebraram. E assim se cumpriu a escritura, que dizia que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Assim como o cordeiro da Páscoa também não tinha nenhum dos seus ossos quebrado, ele deveria ser totalmente perfeito. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Jesus, ele tinha todo o poder. Ele poderia ter escolhido não vir aqui sofrer e morrer por nós. Mas ele escolheu, por livre e espontânea vontade, vir aqui e morrer por nós, no nosso lugar. Páscoa não é coelhos e ovos de chocolate. Páscoa é a lembrança de que Jesus morreu por nós e nos libertou da escravidão do pecado. Jesus, ele é a nossa verdadeira Páscoa.